Tudo bem, pessoal? Vamos começar mais uma aulinha de redes de comunicação. Essa é a nossa aula 7, Organização e Arquitetura de Redes. Nessa aula, nós vamos primeiro falar sobre arquitetura. Quando a gente fala em arquitetura, o que nos vem à cabeça? Vamos imaginar a seguinte situação: nós estamos precisando construir uma casa. Eu chamo um engenheiro. O engenheiro ele conhece bem materiais de construção, ferro, viga, pilar, cimento, areia. Ele tem um bom conhecimento de como manter as estruturas de pé. E ele precisaria construir uma casa para mim, mas ele vai falar assim para mim: poxa, mas como é que você quer essa casa? Quantos cômodos você quer? Quantos quartos? Para que vão servir cada quartos? E as salas? Esse engenheiro, ele tem toda a visão de como construir cada parte, mas ele ainda não tem um projeto de como a casa vai ser. Por quê? Porque ele conhece a parte estrutural, como manter a casa de pé, como construir essa casa com as melhores técnicas, mas ele não tem ideia de para que eu preciso da casa, quantas pessoas vão morar, quais vai ser a distribuição do espaço, se eu gosto de uma sala grande ou uma sala pequena, quartos grandes ou menores. A pessoa que planeja a casa em seus espaços e a função de cada espaço não é o engenheiro, é o arquiteto. O arquiteto, então, ele é responsável por definir antes do engenheiro qual é a função de cada espaço, o tamanho que cada espaço vai ter e como é que eles vão se distribuir. Só depois de que eu tenho um projeto arquitetônico, eu procuro um engenheiro e esse engenheiro vai calcular para mim o material e como é que nós vamos fazer com vigas, com escoras, com pilares, com paredes, e como é que essas paredes serão construídas. Então, se você perceber, existe uma definição aí, uma definição das funções de cada um, e elas são bem específicas. O arquiteto, ele define baseado na função de cada espaço, e o engenheiro define baseado no como esse espaço vai ser construído. Então, o arquiteto, ele é o cara que planeja para que não aconteça nada de errado, né? Aí temos uma figura aí, ó, um Mzinho até engraçado, né? De uma construção que é feita sem planejamento nenhum, uma escada que vai dar para lugar nenhum. Para que isso não aconteça, nós temos que planejar, nós temos que pensar em como a estrutura vai ser feita, como essa estrutura vai ser construída para que ela atenda aos requisitos das suas funções, tá bom? Então eu tenho que pensar no aspecto funcional de uma obra antes de começar a construir, eu tenho que pensar na função dela. Bom, em um projeto de sistema de software e um projeto de software de rede, protocolo de rede, nada mais é do que um sistema de software, eu tenho que racionalizar sobre como ela vai funcionar e como ela vai interagir com os outros softwares. Nesse momento, nós estamos pensando em arquitetura de software, numa arquitetura de redes e não no aspecto funcional, em como ela vai funcionar. Nós vamos pensar em como ela vai funcionar, mas sem pensar nos aspectos da sua implementação. Então, isso a gente chama de arquitetura de sistemas, que é definir funções sem pensar em detalhes ainda de implementação. Então, para a gente ter uma comunicação de rede entre dois pontos, esses dois pontos eles têm que definir muito bem o que cada um vai fazer, né? A gente fala então que a cooperação é muito grande entre sistemas comunicantes. Então existe a necessidade de a gente organizar essa tarefa e como é que essa tarefa vai se proceder. Independente de que sistema operacional vai estar presente, independente de qual a linha de transmissão que vai ser utilizada, se é fibra, se é cabo, se é rádio, se os sistemas operacionais vão se comunicar de uma forma ou de outra, a gente tem que pensar em como a tarefa vai ser executada. Tá? Então, a arquitetura de comunicação, ela define o comportamento funcional, ou seja, ela define primeiro as funções, antes de detalhes de implementação. Então, ela leva em conta apenas aspectos relativos à comunicação entre hospedeiros. A arquitetura de hardware e sistema operacional não são levados em consideração aqui, tá bom? Bom, e aí, modelo em camadas. Quando se definiu, começou-se a implementar esses modelos de função, os modelos funcionais, modelos de arquitetura de redes, se pensou em organizar esse modelo na forma de camadas. Como seriam essas camadas? Cada parte, cada etapa da tarefa de comunicação, ela é executada por uma pequena parte de hardware. Essa parte de hardware, esse módulo esse módulo de software, tá? Ele é uma camada.
e cada camada executa um pedaço. É como se fosse uma pequena fábrica, né? Imagine a primeira função de você receber o sinal elétrico em um cabo e depois converter esse sinal em bit, organizar esses bits, formar um pacote, verificar erro e verificar endereço físico. Isso é uma tarefa. Essa tarefa, então, é dada para uma camada. Em seguida, esse pacote é levado para outra camada, onde você faz verificação de endereço lógico e de endereços de rede. Se tiver tudo ok, você pega e transfere isso para uma outra camada, onde vai serem verificados os números de porta, detalhes do protocolo, criptografia e assim por diante. Cada parte da tarefa de comunicar, do ponto em que eu recebo um sinal na minha rede até o ponto em que eu transfiro a informação completa para o software do usuário, lá em cima, nós chamamos isso cada parte de uma camada. Cada camada ela só consegue se comunicar com a camada que está acima e que está abaixo dela. Funciona como uma linha de montagem. Tá? Então, para se reduzir a complexidade do projeto, as funções são divididas em cada camada. Cada camada exerce uma função específica, certo? O objetivo no final é conseguir fazer com que as duas partes se comuniquem de maneira eficiente. As camadas são construídas umas sobre as outras e só conseguem se comunicar com a camada que está acima dela e está abaixo. A gente considera a camada mais abaixo, as camadas mais perto do hardware. Então, a primeira camada, que é a camada mais baixa, é a camada que recebe o sinal da rede, o sinal que vem através do condutor. E a camada mais alta, ou seja, a última camada, é a camada que conversa com o software do usuário. Tá? Vamos dar um exemplo aqui para a gente conseguir entender. Imagine que a gente tenha dois engenheiros trabalhando numa mesma obra. Esses engenheiros eles estão distantes. Suponha então que seja uma ferrovia no início do século passado, início do século XX. Esses dois engenheiros eles têm que se comunicar e trocar informações sobre a posição em que eles estão, o andamento da obra, quantidade de material utilizado, quantidade de mão de obra e previsão da chegada. Eles se comunicam utilizando sinais de engenharia. Eles passam plantas, eles passam projetos um para o outro. Acontece que a comunicação se dá através de telegrafia. Então, existia apenas um telégrafo ligando os dois pontos. E existe um problema. Os dois telegrafistas disponíveis são alemães. Então, esses telegrafistas só conversam alemão. E aí o que acontece? Um engenheiro de um lado é português e o engenheiro do outro é inglês. Bom, para resolver o problema, do lado do engenheiro português foi contratado um tradutor que traduz português para alemão. E do lado do engenheiro inglês foi contratado um outro tradutor que traduz inglês para o alemão. Então, como se dá a tarefa de comunicação? O engenheiro português, ele pega os detalhes do projeto de engenharia, passa para um documento e entrega para o tradutor de português para alemão. Esse tradutor vai traduzir todo o documento do português para o alemão e vai entregar para o telegrafista que é alemão. O telegrafista vai ler em alemão e vai transmitir na rede de telégrafo utilizando sinais de telégrafo, né? Aquele sistema de pontos e traços. O telegrafista na outra ponta vai receber, o telegrafista é alemão, ele recebeu e transfere aqueles pontos e traços, os sinais recebidos para a linguagem alemã. O tradutor de alemão para inglês vai receber a mensagem em alemão e vai traduzir para o inglês e vai entregar para o engenheiro inglês que vai, por fim, ler o documento enviado pelo engenheiro português traduzido para a língua dele. Ou seja, se você perceber dos dois lados, os dois engenheiros conversaram usando uma linguagem que os dois conhecem, que é a engenharia, um relatório de engenharia. Os dois tradutores, eles mandam a mensagem em alemão. Eles traduzem do português para o alemão e do alemão para o inglês. E os telegrafistas, eles transferem a informação na forma de ponto e traços, que são sinais elétricos no meio de transmissão. Você percebeu como nós temos aí 3 camadas, que cada um exerce a sua tarefa? Percebeu também que o tradutor só conversa, de cada lado conversa com o telegrafista em alemão e com o seu engenheiro na língua que esse engenheiro entende? Mas na verdade os tradutores estão conversando entre eles e os engenheiros também. Mas isso é interessante, não é uma conversa direta. Para fazer isso, ele tem que conversar com quem está acima e com quem está abaixo dele. Analogamente a esse exemplo, é assim que funcionam redes de computador. Cada parte, cada camada exerce uma tarefa e conversa apenas com a camada superior e inferior. No final, toda essa conversação é transformada em sinais que atravessam a rede e chega no outro ponto remoto.
E o processo se dá de forma sempre invertida, né? Se eu estou transmitindo, o outro está recebendo, ok? Então, olha só, podemos estruturar o modelo camada aí da seguinte forma: eu tenho camada, cada camada conversa com a camada superior e inferior, então eu vou ter uma interface aí, ó, no nosso desenho entre a camada 3 e 4, entre 2 e 3 e entre 1 e 2. Na verdade, a camada 2 conversa com a camada 2 remota. A camada 2 remota é aquela que está distante, no outro ponto onde eu estou tentando conversar. A camada 3 conversa com a camada 3 e a camada 4 conversa com a camada 4. Mas toda a comunicação, na verdade, se dá através do meio físico, certo? Então, a gente diz que cada camada conversa com cada camada subjacente, ou seja, superior e inferior, e com a camada adjacente remota. O que é adjacente remota? A mesma camada em outro local, certo? Então, camada 3 aí no nosso exemplo, conversa com as camadas subjacentes 3, 2 e 4 e com a camada adjacente 3. É desta forma que se dá uma comunicação, num modelo bem industrial, se você for pensar, ok? Cada camada se comunica com a camada superior e inferior, provendo uma comunicação utilizando o serviço das camadas vizinhas. Também se comunica com a camada adjacente no host remoto através de um protocolo bem definido de comunicação. Cada camada conversa de uma forma diferente, tá, pessoal? Se a gente olhar o nosso exemplo lá dos portugueses, nós vamos ver que isso aí acontece, ó, né? Português lá, engenharia, alemão, telegrafista, cada um tem a sua própria camada. A mesma coisa vai acontecer aqui no nosso modelo de camadas, ok? Bom, ao conjunto de camadas e protocolos de comunicação, a comunicação que se dá entre as camadas adjacentes se dá através de um protocolo. O protocolo, pessoal, nada mais é do que um formato de comunicação. Quando eu converso em alemão, eu estou usando um formato. Quando eu converso em português, eu estou usando outro. Quando eu converso através de sinais telegráficos, eu estou usando outro formato. Quando eu converso através de dados de engenharia, é outro formato. Cada formato corresponde a um protocolo diferente. Então, ao conjunto de camadas que executa cada função e ao conjunto de protocolos que é a linguagem utilizada em cada camada, a gente tem a arquitetura de redes de comunicação. Tudo bem? Então tá aí, pessoal. Ó, esse aqui é um exemplo, é chamado modelo de referência OSI, Open System Interconnection, foi definido pelo Instituto ISO, que é o International Standardization Organization, que é um órgão internacional de padronização que existe com sede em Genebra, na Suíça, tá? E esse aí é um padrão internacional, dividido em 7 camadas, ok? O modelo de referência OSI é muito, muito importante, nós vamos estudá-lo com muito detalhe nos próximos módulos, tá legal? Bom, quais são as vantagens e as desvantagens? O modelo de camada, a gente faz uma modelização do software. O que acontece com a modelização de software? Quando eu tenho que alterar alguma camada, eu não preciso mexer nas outras. Eu dou manutenção e faço alteração apenas em uma camada. Preservação de tecnologia. Então, se eu não tenho que mexer nas outras, eu estou sempre preservando. Independência quando eu tenho que pesquisar e desenvolver uma camada. A desvantagem é que, às vezes, camadas podem fazer a mesma tarefa, né? Então eu vou ter um excesso de tarefas, alguma quantidade de tarefas repetidas e podem haver uma grande quantidade de camadas, um overhead de implementação que nós falamos. Vamos dar um exemplo interessante aqui de camadas para vocês entenderem. Imagine que você está utilizando um notebook, esse notebook está se comunicando pela Wi-Fi. E você está com seu navegador aberto. De repente a sua rede Wi-Fi cai e você precisa ligar o seu computador na rede cabeada. Ligar o cabo, um conector RJ com um cabo par trançado nele para entrar na rede cabeada. Você não precisa desligar toda a sua rede, desligar o seu navegador, os seus softwares de rede. Você só tem que trocar o seu meio físico de comunicação. Isso é um exemplo interessante de camadas. Você trocou uma camada inteira, na verdade, você está trocando até 2 camadas, para nós vamos entender isso melhor. E você não teve que alterar os seus softwares. Eles continuam rodando sobre a rede, independente do meio físico que você está utilizando. Esse é um exemplo interessante de como o modelo de camada nos ajuda. Ok? Bom, então os seguintes princípios são considerados para estabelecer um modelo de camada. Cada camada exerce uma função. A função tem que ser bem escolhida, tendo em vista a definição de protocolos padronizados internacionalmente. Então, existem protocolos padronizados. As fronteiras têm que ser, entre uma camada e outra, tem que ser bem escolhidas de forma consistente.
Os limites da camada devem ser escolhidos para reduzir o fluxo de informação, ou seja, o mínimo de informação tem que passar de uma camada para outra. E o número de camadas tem que ser suficientemente grande para que as funções não precisem ser desnecessariamente colocadas na mesma camada e suficiente pequeno para que não se torne difícil de controlar. Ou seja, eu tenho que achar um meio termo, né? Cada uma vai exercer uma função, mas essas funções não podem ser tão divididas a ponto de eu ter um número infinito de camadas que dificulte a manutenção. Na verdade, pessoal, nós não vamos desenvolver um modelo de camadas. Nós só estamos estudando a forma como esses modelos foram desenvolvidos e como é que nós chegamos até ele. Porque se você perceber, até então, até as últimas aulas, nós falamos muito sobre hardware. Agora nós vamos começar a falar sobre software, né? Que é quando os dados já estão no meu sistema e são processados. A gente está deixando de trabalhar camada física, camada de enlace, passando para camadas superiores. Mas nós temos que entender como é que essas coisas acontecem, tá bom? Bom, o modelo OSI. O modelo OSI ele foi definido pelo International Organization for Standardization, tá? Que é o ISO. E esse modelo, esse pessoal do ISO, dessa organização, ela é uma organização criada para padronização de várias coisas, não só comunicação de rede, tá, pessoal? A gente tem aí padronização de procedimentos na área ambiental, padronização de procedimentos na área de qualidade, processos, e a área de telecomunicações é apenas uma das áreas que o ISO tem alcance. A arquitetura, o modelo OSI, o chamado modelo de referência para sistemas abertos, foi criado pelo Instituto ISO com a finalidade, então, de padronizar o desenvolvimento de protocolos para redes de comunicação. É uma descrição de um modelo de referência do modo como a informação deve ser transmitida entre dois pontos em uma rede, independente do hardware que foi utilizado. Pessoal, o que vocês têm que ter em mente é o seguinte: o modelo OSI, ele na prática, ele não é implementado, ou seja, não existe um protocolo OSI para ser utilizado. Existe protocolo TCP/IP, existe protocolo SPX e PX, existe protocolo NetBEUI, cada um para uma tecnologia diferente. Esses protocolos realmente existem, sendo o TCP/IP o protocolo mais utilizado, porque se trata do protocolo da internet. Mas não existe um protocolo ISO ou um protocolo OSI, não existe um protocolo OSI. Ele é um modelo de referência. Poxa, mas como assim modelo de referência? Para que serve um modelo de referência? Quando nós vamos conversar com uma pessoa que está, por exemplo, nos vendendo um equipamento para a rede, ou com uma pessoa que está desenvolvendo um software para a rede, sempre que nós formos falar de uma camada, nós vamos usar como referência o OSI, ou seja, você vai falar da camada 1 do OSI, a camada 3 do OSI, a camada 4, a camada 5. Você nunca vai falar da camada 4 do modelo TCP/IP ou da camada 3 do modelo NetBEUI. Você sempre vai falar do modelo OSI. Então, ele é uma referência, ele é um padrão, ele é uma medida. Nós vamos entender isso melhor aí que a gente começar a entender os outros protocolos, ok? Então, o modelo OSI é uma ideia básica no modelo de referência, que cada camada é responsável por algum tipo de processamento. Cada camada apenas se comunica com a sua camada imediatamente inferior ou superior. E, por exemplo, se eu tenho lá a camada 6, ela poderá só se comunicar com a camada 7 e 5 e nunca diretamente com a camada 1. Então foi o modelo OSI que nos trouxe essa referência. Acontece que o modelo OSI, pessoal, ele é da década de 1980. Então ele foi definido a partir da década de 80, do século passado, do século 20, e a partir daí ele se tornou referência. O problema é que nós temos alguns protocolos, e aí se encaixa o protocolo mais utilizado hoje em dia, que é o protocolo TCP/IP, e esse protocolo ele nasceu antes, ele nasceu na década de 70, final dos anos 60, começo da década de 1970, e ele não segue todas as camadas do modelo OSI, nós vamos ver isso. Então, reforço aqui, o modelo de referência OSI é um modelo para referência, ele não é um modelo de fato, ele não existe uma implementação desse modelo. Ok, pessoal? Então, na transmissão de dados para cada camada pega as informações passadas pela camada superior, acrescenta informações de controle e passa para a camada inferior. Então, na verdade, pessoal, eu estou repetindo aqui o que eu já falei lá sobre a nossa arquitetura. Na recepção de dados, o processo inverso ocorre. Cada camada remove informações de controle e passa para a camada imediatamente superior. Ou seja, o modelo OSI, ele prega um modelo em camadas. Tá legal? Cada camada entende apenas as informações de controle de sua responsabilidade, ou seja, a linguagem que a camada usa. Quando uma camada recebe dados da camada superior, ela não entende a informação de controle adicionada por ela.
Então ela trata os dados mais as informações de controle como se todo fosse um único pacote de dados. Funciona assim. Quando uma camada recebe um dado para passar para frente, ela acrescenta um cabeçalho. Neste cabeçalho, ela coloca as informações que ela quer passar para a camada no host remoto, para a mesma camada, tá? E aí ela passa para a camada inferior. A camada inferior recebe aquele pacote de dados e acrescenta o cabeçalho dela. Nesse cabeçalho estão as informações de controle daquela camada. Quando ela passa para a camada de baixo, idem. Ela recebe os dados e acrescenta um cabeçalho com os seus dados de controle. Quando a informação chega no ponto adjacente, cada camada recebe o pacote, lê o cabeçalho com as informações de controle, entende, processa e passa o resto para a camada superior. A camada superior lê o cabeçalho dela, lê as informações de controle e passa para a camada superior. Então, dessa forma, você vai tendo o que a gente chama um conceito interessante que é chamado de encapsulamento. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Preste atenção. Você tem lá os dados da camada de aplicação. Suponha que esses dados da camada de aplicação são a requisição que o seu navegador de internet fez para um servidor de páginas de internet que está aí pelo mundo. Suponha então que você pediu uma página do Globo.com, ou pediu uma página do UOL.com, uma página da factos.edu.br. Ok. Essa requisição, ela está aí na camada de aplicação, é passada para os protocolos de rede. Ele acrescenta ali um cabeçalho. Nesse cabeçalho vão estar informações sobre o tipo de formato que é feita a comunicação, que vai ser feita no protocolo HTTP, vai usar a versão 1.1, que a linguagem está em português. Ok? Bom, essa informação é passada para a camada de apresentação. A camada de apresentação vai acrescentar o cabeçalho dela. Olha aí que na camada de apresentação, pessoal, no nosso desenho aí, está em verde. Ela acrescentou um cabeçalho verdezinho. Nesse cabeçalhozinho, o que ela coloca? Ela coloca aí a linguagem que vai estar sendo utilizada aí. Nós estamos usando uma linguagem em português, nós estamos utilizando uma codificação ASCII2, certo? Como está sendo codificada. Ela não entende o que está na camada de apresentação em azul, ela só entende o verde. Ela passa para a camada de sessão. Essa camada de sessão vai acrescentar informações sobre a sessão que está sendo utilizada aí para troca de informações entre navegador e servidor de página. Passa para a camada de transporte. A camada de transporte acrescenta o cabeçalho dela ali, aquele cabeçalhozinho mais, aquela corzinha ali parecendo um salmão. Aí o que ela vai colocar ali? Ela vai colocar qual é a porta de comunicação entre o servidor e o navegador, e quantos pacotes vão ser destinados, tamanho da janela de transporte, quantidade de memória disponível, assim para diante. Passou para a camada de rede. A camada de rede acrescenta um cabeçalhozinho ali cor-de-rosa. O que ela coloca? Qual é o endereço lógico e físico, os endereços IPs, por exemplo, de cada ponto envolvido. Passa para a camada de enlace que acrescenta mais um cabeçalhozinho, cabeçalho laranja. Esse cabeçalho aí está o endereço físico da placa que está enviando e uma soma de controle para verificação de erro. Passa para a camada física. A camada física acrescenta ali as informações dela e transmite isso na forma de bits. Essa é recebida do outro lado, passa por esse túnel aí, ó, esse túnel embaixo representa o nosso meio de comunicação, um cabo. É recebido. A camada física recebe os bits, desmonta e entrega para a camada de enlace. A camada de enlace lê o cabeçalho da camada de enlace, interpreta os dados aí de endereçamento físico, verificação de erro, passa para a camada de rede. A camada de rede lê o cabeçalho da camada de rede. A camada de transporte lê o cabeçalho da camada de transporte. E assim por diante até chegar na camada de aplicação. Chegou na camada de aplicação, essa informação é entregue lá para o servidor que vai te mandar a página. Então eu mandei uma requisição e foi recebida. Preste atenção, pessoal. Isso agora é muito importante. A gente fala que o pacote da camada de aplicação ele é encapsulado dentro da camada de apresentação. O pacote de apresentação é encapsulado dentro da camada de sessão. O pacote da camada de sessão é encapsulado dentro da de transporte dentro da de rede dentro da de enlace dentro da camada física. O que a gente tem aí é o conceito de encapsulamento. É como se fosse, vou voltar aqui, como se fosse aquelas bonecas russas que a gente chama de matrioska. Cada parte da comunicação é encapsulada uma dentro da outra. Quando vai chegando no destino, é retirada uma parte dentro de outra. Cada camada lê o seu cabeçalho com os dados de controle e passa o resto da informação para a camada superior. A camada superior lê o seu cabeçalho com as informações de controle e passa para a camada superior, até que a informação chegue no ponto final, da forma que ela saiu lá da camada superior, da primeira camada, lá da camada superior do ponto de transmissão. Ok? Então a gente tem aqui um conceito de encapsulamento. Os dados são encapsulados. A camada
de transporte, ela não sabe nada do que está contido dentro da camada de seção, dentro do pacote de seção. Ela conhece apenas o cabeçalho de transporte. Cada uma das camadas lê apenas o seu cabeçalho. Cada camada encapsula a camada superior. Ok? Esse é um conceito muito importante. Para a gente que está estudando aí, que vai passar por algum momento, por algum concurso ou por alguma prova de teste, esse é um conceito muito de redes, muito cobrado. Ok, pessoal? Bom, então, ó, cada camada do computador transmissor se comunica diretamente com a mesma camada do computador receptor, fazendo uso das camadas de nível inferior. Ou seja, a camada de aplicação conversa com a camada de aplicação do outro lado, usando o quê? O cabeçalho. A camada de apresentação conversa com a camada de apresentação remota, usando o quê? O cabeçalho de apresentação. Então, aqui nós temos uma outra representação, em que você vê que as camadas, elas enviam dados e que elas fazem uso dos cabeçalhos com as informações de controle para conversar com quem está remoto, certo? E mais para fazer isso, ela vai sendo encapsulada na sua camada inferior, na camada que está abaixo dela. Então, a informação de nível superior, ela sempre é acrescentada um cabeçalho nela, e aí ela é encapsulada na camada de nível inferior, que vai também acrescentar o seu cabeçalho. Os cabeçalhos servem para que as camadas troquem informações entre elas, camadas adjacentes, remotas, ok? E é assim que se dá a comunicação utilizando a arquitetura de redes por camada. O modelo OSI é o modelo mais famoso e ele é constituído, pessoal, agora vale um lembrete, pelas 7 camadas que nós estamos vendo aqui. Camada física, camada de link ou enlace de dados, camada de rede, camada de transporte, camada de seção, camada de apresentação e camada de aplicação. Eu recomendo fortemente que os senhores memorizem essas 7 camadas, tá bom? Por quê? Porque vocês vão precisar muito disso daí para entender toda a teoria que envolve a comunicação em redes de dados. Se vocês não tiverem ideia de como essas camadas conversam entre si, como elas se relacionam e principalmente quais são essas camadas, fica complicado você dar andamento no curso sem entender isso daqui. Então vamos lá, pessoal. Camada física, link de dados, rede, transporte, seção, apresentação e aplicação. 7 camadas do modelo OSI. Depois nós vamos ver que alguns modelos podem ter um número diferente de camadas. Por exemplo, o TCP/IP ele tem 4 camadas, né? Porque ele é um modelo pré-OSI, antes do OSI. Ok? É importante então que essas 7 camadas sejam memorizadas por vocês para que a gente consiga dar prosseguimento. Bom, então esse é o modelo OSI. Ok? Bom, pessoal, a partir de agora nós vamos começar a descrição das 7 camadas e o que cada função faz. Nós vamos deixar isso para uma segunda etapa, para uma segunda aula sobre essas 7 camadas, senão esse nosso vídeo ele fica muito extenso. Então, por hoje, nós vamos terminar com a descrição do modelo de camadas e com a descrição das 7 camadas do modelo OSI e como se dá a comunicação. Na aula que vem, nós vamos falar sobre cada uma das 7 camadas em detalhes e como elas funcionam e se relacionam entre si. Ok, pessoal? Eu agradeço e na próxima aula a gente dá continuidade nessa mesma aula 7. Ok? Obrigado.